Então, são esses aí os nossos avisos. E vamos então para a palavra do Senhor. Você que está aqui, quer abrir sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número 3. E estaremos, portanto, aí também na transmissão. Você tem aí o texto também na tela, teremos aqui também. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número 3. Então vamos fazer esta leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Pastor Fábio, eu enviei no MCP interno, tá? Então, versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer, ó Deus, pela palavra que acabamos de ler, esses versículos. E agora, Pai, eu oro para que o Senhor venha nos ministrar, através desse tempo, esta palavra, ó Deus, que o Senhor já colocou no meu coração e que agora vamos ter alguns minutos para pensarmos nela e pensarmos, ó Deus, naquilo que é o teu propósito e aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu te agradeço, eu te louvo por esta noite, estarmos aqui, alguns irmãos reunidos na igreja e estarmos reunidos em muitos irmãos aí pelo Facebook, através dessa transmissão, que estão cultuando ao Senhor nas suas casas. Obrigado, Senhor, por sermos a igreja do Senhor Jesus, que ela não está limitada a 4 paredes, mas que, Pai, essa igreja viva, que está operando, conforme nós vimos aqui também, esta igreja, Senhor, de Tessalonicenses, que Paulo aqui testemunha. Te louvo, Deus, por vermos que, ao passar dos anos, nós temos aqueles que se mantêm fiéis ao propósito, e aqueles que podem nos ajudar a entender, ó Deus, o propósito do Senhor, e sermos uma igreja conforme o teu coração. E eu oro para que o Senhor venha nos animar, para que o Senhor venha, Pai, nos trazer realmente a graça, a unção, o favor, para que nós não venhamos parar, mas a gente venha mesmo, Pai, estar cumprindo os propósitos do teu coração. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, e eu oro para um renovo através da palavra, eu oro por um despertamento através da palavra. Espírito Santo, vem sobre nós e que, Deus, a tua palavra seja um alimento fresco, que nos anime, nos restaure, que a tua palavra nos direcione, ó Deus, e saiamos desse lugar abençoados, ou aqueles que estão lá nas suas casas estejam recebendo isso e sejam abençoados por esse tempo de ministração. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, aqui está novamente a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E versículo 2 ele fala: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E aqui ele fala no versículo 3, que será o versículo que nós vamos estar aqui pensando e meditando nesses próximos minutos. Ele fala assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso, vamos ler de novo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pensar através desse texto que acabamos de ler, desse testemunho. Eu quero pensar com vocês
sobre marcas de uma igreja com propósitos. Nós vamos pensar nesse tema nos próximos minutos. Marcas de uma igreja com propósitos. E antes de entrarmos aí nos princípios que vamos que vão nos nortear nessa noite, eu queria ler parte do nosso devocional, a palavra para hoje, devocional digital, que tivemos hoje. E o devocional foi com o tema "Você foi chamado para ser servo". E aqui utilizando o que Paulo fala em Romanos 1:1, que diz que Paulo, servo de Cristo Jesus. Aí o autor, ele diz assim que quando Paulo se autodenominou servo de Cristo, estava se referindo a uma lei do Antigo Testamento, sob a qual alguém servia ao seu Senhor fielmente durante 6 anos. Entretanto, no 7º ano, a lei dizia que o servo deveria ser liberto. Se ele voltasse depois de ter sido libertado e dissesse: "Mestre, não estou lhe servindo porque sou obrigado, mas porque quero", o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. É o que está lá em Êxodo 21, verso 6. Então o autor, ele disse assim: ore assim: "Senhor, não estou te servindo porque tenho de fazer isso, mas porque quero. Fure a minha orelha, marca-me como teu, liga-me a ti, para que eu nunca pertença a nenhum outro." Uau, olha que oração, não é? Senhor, não estou te servindo porque tenho de fazer isso, mas porque quero. Fure a minha orelha, marca-me como teu, liga-me a ti, para que eu nunca pertença a nenhum outro. Glória a Deus. E é este homem, este Paulo que se autodenomina servo, é esse mesmo homem de Deus aqui, que está trazendo este texto, o testemunho. E ele escrevendo nesta primeira epístola, em que Paulo escreve aqui à igreja em Tessalônica, então ele escreve aqui aos irmãos de Tessalonicenses. Ele está, juntamente com Silvano e Timóteo, e eles escrevem, então, esta carta, eles direcionam ela aos irmãos que estão em Tessalônica, por isso chamada aqui aos Tessalonicenses. E ele fala no versículo 2 que eles davam sempre graças a Deus por todos eles, mencionando eles nas suas orações sem cessar. Mas aí o verso 3, ele dá o testemunho claro, e aqui ele coloca princípios desta igreja, e por isso me motiva a pensar, e eu queria pensar com vocês aqui, você que está em casa, sobre 3 princípios aqui, ou 3 marcas de uma igreja com propósitos. A primeira delas, tirando aqui desse texto, esse exemplo, verso 3, no início fala: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Então, em primeiro lugar, eu queria pensar sobre a obra de fé. Uma igreja que tem uma fé que opera. Então eu quero pensar nisto, desta fé que opera. Eu quero pensar com você sobre este princípio aqui, de como está aqui Paulo testemunhando sobre esta igreja, que tem uma fé operante, tem uma fé que opera, ou seja, eles são pessoas que realmente têm uma obra de fé. E eu queria que nós pensássemos nisso um pouquinho. Como é importante nós colocarmos em prática a nossa fé, não é? Como é importante para que a nossa fé não seja morta. Então, nós necessitamos desse princípio de colocar em prática. Deus já nos tem dado fé. Entenda algo, nós temos fé. Há pessoas que falam assim: eu não tenho fé, mas eles não colocam, eles não vão para a batalha, eles não saem. Na realidade, a gente tem que sair do nosso lugar. Na realidade, nós precisamos ir em frente. Nós temos dado para vocês alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito aqui para nós. Nesse último tempo, nesses últimos tempos que estamos vivenciando tantas coisas, tantas dificuldades aí, não é? Nós nos últimos cultos testemunhamos algumas ações que Deus fez, por exemplo, nesta última viagem missionária em África, e é uma prova, irmãos, de que nós podemos ter esta fé que opera.
certo? Nós podemos ter para que a gente possa realmente ter em nós marcas de uma igreja com propósitos. A gente precisa colocar em prática algo que é essencial na vida cristã, que se chama fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo, nós precisamos de ter fé. E sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia, uma das coisas que a gente precisa para ser uma igreja com propósitos é de fé, certo ou errado? Certo, a gente precisa de fé. Agora, você já pensou que nós já temos recebido fé? Se a gente está precisando de mais, a gente pode pedir, e nunca é demais a gente pedir mais fé, ok? Nunca é demais você pedir mais fé. Mas eu penso que a gente precisa pensar nisso, de a gente ser prático, de nós colocarmos a nossa operosidade em ação, operarmos a nossa fé, termos realmente uma atitude aonde nós vamos nos munir de uma prática, aonde aquilo que o Senhor fala para nós, nós fazemos. Ou seja, a gente pratica. Quando Deus fala algo para nós, é evidente que é pela fé que nós recebemos, não é porque nós não vemos Deus, certo? Quando Deus falou com Abrão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abrão precisou de ter? Fé. E aí o que ele fez? Ele operou. Ele colocou a sua fé em ação. Então, uma fé que opera é essa fé que nós não apenas testemunhamos e dizemos que é necessário ter fé, mas nós manifestamos isso em ações. Isso é, portanto, algo que nós mostramos com ações acima de palavras. A fé que opera, então, é aquela fé que está sendo produzida, está sendo reproduzida, aliás, nos nossos atos, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Nós reproduzimos em atos aquilo que nós cremos. Então nós cremos, e porque cremos, logo nós colocamos em prática. Essa igreja era reconhecida como uma igreja onde Paulo ele fala aqui a operosidade da vossa fé. Ele recorda diante do Senhor a operosidade da fé desta igreja. Isso deve nos chamar a atenção. Deve chamar a nossa atenção de que essa igreja é lembrada, está aqui, registrado. E está registrado porque foi uma igreja que teve, então, uma ação, vamos assim dizer, e eu creio que é uma ação conjugada. Eu não creio aqui que tem a ver com uma ação de uma pessoa. Não, mas isso aqui tem a ver com uma ação conjugada. Ele está se referindo aqui à igreja, ok? Então, se ele se refere aqui à igreja, isso aqui está falando de um corpo. Isso aqui está falando de uma fé coletiva, ou seja, uma fé congregacional. Você já parou então para pensar que a gente precisa ter a fé, vamos chamar aqui a fé congregacional? Então, pense um pouquinho nisso, que nós podemos, essa fé que opera de maneira congregacional, de maneira coletiva, não uma fé onde uma pessoa simplesmente coloca a sua fé em ação e vai lá e faz coisas pela fé. Irmãos, nós temos uma colheita, sabe? A fazer, a Bíblia fala, o Senhor Jesus mesmo fala para olharmos e vermos que os campos estão brancos para a ceifa, não é? Agora, ele fala para a gente rogar ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a sua seara. Se ele fala para rogar ao Senhor da seara para mandar obreiros para a sua seara, é que está faltando obreiros, ou seja, está faltando gente com a fé que opera para a colheita. Você já parou para pensar nisso? Está faltando gente com essa fé que opera para essa colheita que o Senhor tem nos dado. Irmãos, nesse tempo de pandemia, e eu vou adiante para nós conseguirmos chegar aí nas outras duas marcas. Mas nesse tempo de pandemia, eu creio que uma das coisas que precisa ser chave para nós é algo chamado fé. Isso aqui tem que ser uma chave. Amém? As pessoas precisam ver uma igreja com uma fé operante. Uma fé que tenha operosidade, ou seja, que é marca mesmo. Vai ficar claro que essa igreja
não é? Esse povo é diferente. Porque é um povo que não está se autoprotegendo. É um povo que não está lutando pela sua autopreservação, pela sua autoproteção, mas um povo que, por causa da fé que eles têm, eles estão agindo. Então, que sejamos, nesse tempo, uma igreja que age pela fé. Mas, continuando a pensar nisso, eu quero ir para o segundo princípio. Estamos pensando aqui sobre marcas de uma igreja com propósitos. A primeira marca que vimos aqui é esta fé que opera. A segunda marca que eu quero pensar aqui com vocês é o trabalho de amor. Eu queria pensar sobre o trabalho de amor. Olha o que Paulo fala. Ainda estamos e vamos continuar no versículo 3. Paulo declara, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Ou seja, essa é uma igreja que tem o amor como algo que faz parte do seu dia a dia de trabalho. Essa abnegação do nosso amor. Então eu quero pensar nesses próximos minutos aí sobre o trabalho de amor que é a marca de uma igreja. Sabe, existem situações na vida que só quem realmente ama, quem tem compaixão, é que vai fazer a diferença. Porque tem coisa, irmãos, que é só mesmo quem ama que faz. E nós temos compreendido e aprendido, nós sabemos, né, que o princípio é claro. Nosso Deus, Ele é amor. Ele não apenas tem amor, Ele é amor. Se por um lado, a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, agora, a gente sabe também na palavra que se nós não amarmos, nós não podemos, se nós não amarmos o próximo, nós não podemos também amar a Deus. A Bíblia fala que quando nós dizemos que amamos a Deus, mas a Deus que não vemos, e odiamos, ou não amamos aí a quem a gente vê, a gente é mentiroso. Certo? Porque, na realidade, quando nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo. E a gente sabe que toda a lei, ela se resume. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala isso, toda a lei e os profetas se resumem nisso. Se você quer um resumo da lei, dos profetas, se você quer um resumo, o Senhor Jesus então coloca para nós, amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos, portanto, ser uma igreja que tem essa marca, que trabalha em amor, ou que tem um trabalho de amor, ou que tem o amor abnegado, que realmente faz algo porque quer fazer. Esse servo da orelha furada, esse servo aqui de Cristo, que entendemos, que queremos servir realmente ao Senhor. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa marca. Eu queria que hoje você pensasse um pouquinho sobre a necessidade que nós temos como filhos de um Deus que é amor. De nesse trabalho, nós não apenas operarmos fé, mas nós operarmos amor. Amém? Nós temos essa marca. E eu louvo a Deus, sabe, queridos? Eu louvo a Deus. Eu tenho visto marcas de amor nessa igreja. A gente tem visto marcas de compaixão, não é? Nós temos visto uma igreja que tem se movido aqui realmente para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mesmo, né, nós temos, por exemplo, a irmã Fátima Gouveia, ela está com a gente aqui hoje, nem sempre ela pode estar. Essa mulher, ela se vira nos 30, como falamos lá no Brasil, né? Ou seja, ela dá um jeito para sair de um lugar e ir para o outro, às vezes só para servir. Sabe, porque ela quer abençoar pessoas, ela trabalha fora, ela tem também a sua família, não é? Mas, embora seja viúva, mas também tem sua família. Mas Deus colocou no coração dela esse princípio de amor. Então, para ela às vezes sai do trabalho correndo para poder servir alguém, simplesmente por algo, por amor.
não é por dinheiro, não é pensando em nada a nível físico, mas é por sentir a dor do próximo. Então, eu louvo a Deus por ver essas marcas, né? Eu estou só citando o exemplo dela aqui, porque ela está aqui com a gente hoje, não é? E realmente ela é um exemplo, é um grande exemplo. Louvo a Deus por sua vida, irmã Fátima. A senhora tem inspirado a minha vida, de eu ver essa forma que a senhora consegue, aí, a gente não sabe nem como que consegue exatamente, né? É a graça de Deus que está sobre a sua vida, porque a forma como a senhora faz, movendo de um lado para o outro, para poder servir com as suas obrigações, mas para poder tocar pessoas, para poder ajudar pessoas simplesmente por algo chamado amor. Então, amados, isso é muito precioso, não é? Isso é muito precioso. Nós temos uma igreja que tem esse trabalho de amor, né? Eu estava até citando aqui que nós oramos, né? A nossa irmã Rosalina orou há pouco pela vida do Leslie, da Tereza. É um casal que realmente precisa de amor, precisa de cuidado, não só de oração, eles precisam de amor também, não é? Devido o Leslie já estar tanto tempo em um leito, estar em casa, não é? Irmã Tereza Balade já com suas dificuldades físicas, e ela não conseguiria sozinha. E Deus tem levantado essa igreja para poder servir pessoas que estão servindo, não é? E existem ações, sabe, queridos, que são lindas, que mostram um trabalho de amor. Às vezes são ações simples que acontecem. Existem pessoas que estão servindo eles, não é? E estão fazendo atitudes que fazem a diferença na vida deles. Eles não têm família, são apenas os dois, então a família deles somos nós, é a igreja. Então, nesse momento, a igreja precisa fazer um trabalho de amor. E às vezes são ações simples que nós fazemos que vai produzir a diferença na vida das pessoas. Às vezes não é muita coisa, irmãos, mas às vezes é algo simples que nós vamos fazer que vai demonstrar o amor. Então, sabe, tem pessoas que às vezes elas ficam paradas porque elas dizem: eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como que eu vou abordar. Então, ame. Então, ame, e que a sua atitude de amor, que o fato de você amar, faça com que pessoas sejam tocadas. E com certeza, as pessoas serão muito mais tocadas pelo amor do que por palavras. É ou não é verdade? Com certeza as pessoas serão muito mais tocadas. Pense nisso, na necessidade, portanto, de sermos uma igreja que é reconhecida como uma igreja que tem um amor abnegado. Como a igreja de Tessalônica, como os irmãos de Tessalônica foram reconhecidos aqui. Como Paulo declara, esta igreja que tem esse trabalho de amor. Mas eu quero ir adiante, porque nós precisamos concluir essa mensagem. Nós estamos falando sobre marcas de uma igreja com propósitos. Em primeiro lugar, falamos sobre a fé que opera. Falamos, portanto, dessa igreja que tem uma obra de fé. Em segundo lugar, falamos sobre uma igreja que tem um trabalho de amor. Então, essa igreja que coloca em ações aquilo que nós aprendemos do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso mestre, o princípio do amor. Em terceiro e último lugar, eu queria pensar com você sobre a firmeza da esperança em Cristo Jesus. Olha ainda no versículo 3. Voltando, vemos o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a terceira parte desse versículo é o apóstolo Paulo falando aqui que essa igreja, ela tem esta marca também, a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou
para pensar que lindo testemunho? Pensa um pouquinho, o testemunho que essa igreja estava dando aqui para o apóstolo Paulo, que estava dando para Silvano, para Timóteo, que eles podiam testemunhar, portanto, estas marcas. Então, irmãos, pensando nesta última marca que eu queria deixar aqui de uma igreja com propósitos, nós também precisamos ser reconhecidos como uma igreja que tem uma esperança firme em Cristo Jesus. Precisamos ser reconhecidos como uma igreja que é firmado na rocha. Sabe, não uma igreja que está aí firmado em crendices, firmado aí em coisas palpáveis, que está firmado em coisas humanas, que está firmado aí em homens, que está firmado, portanto, em pessoas que falham e que, portanto, podem fazer tudo desmoronar. Não, mas a gente precisa ser reconhecido também como uma igreja que tem uma firmeza da sua esperança em Cristo Jesus. A nossa esperança, a gente sabe quem é a nossa esperança, em quem temos a nossa esperança. E a nossa esperança, nós temos ela bem firme em Cristo Jesus. Sabe, amados, esse é um tempo que as pessoas estão desesperadas. Há pessoas que estão... O suicídio é uma realidade nos nossos dias, infelizmente. Sempre foi, mas hoje, no meio de tantas incertezas, tantas coisas... Não é? Eu disse aqui há dias sobre, por exemplo, a questão do Japão mesmo, que as estatísticas mostram que apenas no mês de outubro lá, houveram mais pessoas que se suicidaram apenas no mês de outubro do que em todo o ano de 2020, pessoas que morreram de Covid-19. Então, veja a falta de esperança. Por que as pessoas tiram a sua vida? Uma das questões é porque elas já estão sem esperança. É porque a luta se tornou tão pesada para elas. E elas estão sem esperança porque quem tem esperança não tira a sua vida. Não dá cabo de sua vida. Porque ele tem esperança, ele tem algo vivo. E sabe, queridos, eu não sei o tamanho dos problemas que cada um está passando, mas todos nós estamos no meio de problemas nesse tempo. Todos nós estamos no meio de incertezas. Todos nós estamos tendo que lutar com alguma coisa. Nós estamos lutando com um vírus invisível. Nós estamos lutando, portanto, com as restrições aí no trabalho, as restrições nos ajuntamentos, as restrições, enfim, em coisas mínimas, como até mesmo no aproximar, não é? Nós temos que aí respeitar coisas que são necessárias. Então, há pessoas que perderam seus trabalhos, há pessoas que não estão trabalhando como podem, há pessoas... Hoje mesmo, nós temos pessoas que deveriam estar aqui servindo, que não podem estar por causa de estarem isoladas, não porque querem, mas porque o governo ordenou, porque tiveram contato com alguém que teve o vírus. Então, algumas pessoas da nossa igreja, nesse momento, estão isoladas. E se não ficar isoladas, não é? A lei, como que é? Acho que é até 10 mil libras, não é isso? Podem ser multadas em até 10 mil pounds, 10 mil libras. É dinheiro, não é? Então, as pessoas têm que se isolar. Porque por mais e tem pessoas, não é? O meu filho mesmo, Joshua, ele está isolado e ele já teve contato já faz tempo, e só acaba dia 12, e talvez por ser mais novo, não sei, não marcaram um teste para ele, então tem que ficar os 14 dias e pronto. Não é? E aí as pessoas então elas estão diante de situações como essa, e há pessoas que não têm garantias do seu trabalho, não têm garantias, e agora como vai ser? Então é evidente, irmãos, que nós estamos vivenciando um tempo difícil. É claro que estamos evidenciando um tempo difícil, mas quem me garante que essa igreja o que eles vivenciavam eram simplesmente coisas positivas e boas? Não é? Na realidade, irmãos, a palavra fala que irmãos, não é? Nossos, a palavra já fala nessa época, não é? Que irmãos nossos, eles passam as mesmas aflições ao redor do mundo. Então nós temos aí nossa luta, não é? Hoje tivemos aí o tempo de ministração com o pastor Marcelo Franco, lá da IPR em Cape Cod, lá nos Estados Unidos, e eles estão nos abençoando aí com canções, porque eles sabem que a gente não pode cantar,
Aí hoje mesmo ele falou para mim que eles quase ficaram sem cantar também, porque foram denunciados lá na prefeitura, e então eles quase ficaram sem cantar também por causa de denúncia. As leis lá são diferentes, né? Cada lugar tem sua lei, mas eles puderam continuar, então graças a Deus. Mas, ou seja, nós estamos tendo lutas, batalhas, não é? Coisas que estão acontecendo. Nós soubemos de uma igreja aqui em Inglaterra, na época, agora quando o lockdown estava, que não podiam estar com as igrejas abertas também, mas a igreja transmitindo o seu culto online, não era presencial, era online, e a polícia chegou lá e parou o culto. Parou o culto online, porque houve denúncia lá por causa de som, enfim, situações como essa, e a polícia parou o culto, era online. Irmãos, é esse o momento que estamos vivenciando, e agora pensa nos países que existe a perseguição religiosa. Dá para você pensar um pouquinho, então, nos países que tem a perseguição religiosa. Nós estamos falando aonde temos a liberdade de religião, a liberdade de expressão. Não é só de religião, é a liberdade de expressão também, que alguns países não têm a liberdade de expressão, não tem a liberdade de imprensa, não tem a liberdade religiosa, não tem, e nós temos. Mas estamos sendo atacados também. Agora, e se formos atacados, o que fazer? Nós precisamos nesse tempo manter uma firmeza muito clara na pessoa bendita de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos, portanto, nesse tempo, eu quero levar você ao entendimento, nós como igreja de Jesus, a gente precisa ter essas marcas. Nós precisamos ter essas marcas bem vivas, bem firmes em nós. Estas marcas, irmãos, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Pense nelas. E eu quero concluir esta palavra. Nós pensamos, portanto, aí, sobre marcas de uma igreja com propósitos. Primeira delas, uma fé que opera. Segunda, trabalho de amor. E terceiro, uma firmeza da esperança em Cristo Jesus. O versículo 3, na nova tradução da linguagem de hoje, eu queria ler convosco. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Aleluia, olha que coisa gostosa. Olha o testemunho que essa igreja dá. Vocês colocaram em prática a vossa fé. Como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Aleluia. Uau. E como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, meu irmão, que essa palavra possa tocar teu coração, irmão, irmã. Oh, queridos, você que está aí com a gente na sua casa, cultuando o Senhor. Você não está no presencial por causa de tantas restrições, não é? Nós estamos aí e, aliás, sabemos que o governo está para tomar medidas mais drásticas, então a gente não sabe até quando a gente vai estar aberto nessa época, não sabemos como vai ser, então, mas eu quero animar o seu coração, não pare, não desista, sabe, talvez você que está aí, que até já há alguns meses que não pode estar na igreja, há pessoas que por meses não podem estar, devido aí às restrições, aos problemas de saúde, mas eu quero deixar essa palavra então com você, e eu quero dizer para você, não pare, não desista, e continue firme, porque a sua esperança, a esperança sua em Cristo Jesus, e por mais que tudo possa ruir, mas a gente sabe que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Amém? Nada pode nos separar. Pense nisso, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. 3 marcas de uma igreja com propósito. Paulo testemunhou dessa igreja. Uma fé que opera, um trabalho de amor e uma firmeza da esperança em Cristo Jesus. Eu oro para que o Senhor levante uma igreja firme nesse lugar. Uma igreja que
sabe em quem estamos fundamentados. O nosso fundamento é uma rocha eterna, inabalável. O nosso fundamento é essa rocha eterna que é Cristo Jesus. Então, não tem razão para a gente parar, irmãos. Não tem razão para você desistir. Você pode estar talvez debilitado. Há pessoas que talvez estão agora nesse momento até mesmo com o vírus. Mas sabe, a gente precisa pôr fé no nosso coração e seguir em frente. Não é? A gente não pode deixar aí o medo tomar conta do nosso coração. Não, a gente precisa ir em frente. A gente sabe que a vida é um dom de Deus, foi Ele que deu. Então, sabe, irmão, sabe quando que a gente vai morrer? Quando Deus quiser. Sabe? Nós estamos vivendo um plano, um propósito de Deus. Então, que enquanto a gente viva aqui, a gente viva aí firmados na rocha. Que a gente viva aí com esses princípios. Irmãos, esse é um tempo de deixarmos a nossa marca como igreja. Esse é um tempo mais do que nunca que a gente precisa deixar a nossa marca. Há um povo que está precisando da igreja nesse momento. E deixa eu dizer, a igreja pode fechar suas portas, mas a gente sabe que nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. A gente sabe disso. A gente sabe, portanto, que nada pode nos separar do amor que é em Cristo Jesus. E a gente sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos levantar como igreja. E vamos ser a igreja de Jesus, que nesse momento de tanta incerteza, nós vamos ter fé. Amém? E nós vamos ter uma fé que opera, Emmanuel. Amém? E a gente não vai parar na caminhada, não. Não é isso? Não pare, Emmanuel. Continue firme, vá lutando. Vá cumprindo o propósito. É esse o propósito que Deus tem realmente para nós. Sabe, Deus quer, irmã Fátima, que a senhora continue esse trabalho lindo de amor que a senhora tem realizado. Então não pare. Não é? Mas eu estou falando dela, mas todos vocês aqui, eu posso declarar isso. É uma igreja que ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma igreja que está querendo fazer alguma coisa pelo próximo, porque ama. Não é? Nós somos aí, nós sabemos as nossas limitações, né? Nós somos, talvez nossa comunidade seja das mais pobres aqui da nossa ilha, mas a gente não tem a visão de pobreza, é ou não é verdade? Você tem visão de pobreza? Eu não tenho visão não, tem gente que pensa que a gente nada em dinheiro. É assim? Não é? Não é a realidade nós temos nossas privações. Não é? Nós estamos aí na luta, uma Rosalina agora está na luta pela casa, né, uma Rosalina? Não é? Precisa da casa, a luta que a gente tem, que nós tivemos mesmo como família pastoral aí, e que ainda estamos, não é? Sem as definições, mas sabe, queridos, a gente não para. A gente não para porque fica preocupado, e agora como vai ser, e isso e aquilo. Há pessoas que acham que nós temos muito dinheiro, não é? A verdade, irmãos, a gente está colocando nossa fé em ação. Glória a Deus, a gente está operando a nossa fé. E aí o que acontece? Deus está fazendo, não é? Mas a gente pode testemunhar isso. Vocês aí com as vossas dificuldades, nós, portanto, aí com nossas limitações que temos numa ilha tão cara, as rendas absurdamente caras, não é? Os preços elevados de comida que temos nessa ilha, não é? Tantas coisas que são tão complicadas, coisas que a gente precisa de milagres, mas vocês estão repartindo porque vocês aprenderam o princípio de fé. Vocês não estão com medo. Glória a Deus. Então, isso é testemunho, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, não parem. Mas eu queria lembrar, portanto, você, mais uma vez, o princípio de que nós precisamos continuar aí tendo essa esperança viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente precisa continuar tendo essa esperança viva em Cristo Jesus. Então, irmãos, que a gente não pare, a gente não desista, não é? E que a gente possa continuar. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor
Jesus Cristo. Qual que é essa tradução, pastora Wanda? É uma outra tradução aqui, lembramos continuamente. Como? É NVI, não é? É NVI. A NVI, ela declara isso. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou tão animado. Sabe, a gente está aí diante de tantas incertezas, mas isso é nível humano, irmãos. Agora a nível da nossa vida com Deus, a gente tem certezas muito firmes. Temos uma firmeza, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Fiquem firmes, não desistam, não parem. Não pare, não pare, não pare, não pare. Você está firmado na rocha. Se você talvez está abalado por alguma coisa, eu quero orar para que Deus traga renovo para você. Eu quero orar para que Deus traga renovo. Então, coloca a sua vida aí no altar de Deus agora. Coloca diante de Deus o que você está passando, a situação que você está passando. Coloca diante do Senhor agora. E nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Pastor Fábio, não sei se tem como colocar porque ele vive, se tiver aí. Se tiver, depois você coloca aí para nós. Não sei se tem, mas se tiver, não é do pastor Marcelo Franco. Se você por acaso já colocou aí. Mas eu quero orar com você. Feche seus olhos aí na sua casa, você aqui no templo. Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado porque Tu és fiel em todo o tempo. E Pai, eu quero ser esse servo da orelha furada. Eu quero ser esse servo da orelha furada, Senhor. Eu quero, Senhor, ser esse servo da orelha furada. E eu quero, Senhor, viver, Pai. Eu quero viver, Pai, os Teus propósitos, Senhor. Pai, eu quero fazer parte dessa igreja que tem, essa igreja, Senhor, que tem as marcas de uma igreja com propósitos. Eu quero, Senhor, ter, Pai, essa marca de uma igreja com propósito. Eu quero, Pai, pedir que tenhamos aqui na MCP Jersey, Pai, essas marcas de uma igreja com propósitos, Pai. Essa igreja que tem uma fé operante, que realmente tem obras de fé, de testemunho através do seu trabalho, Senhor. Essa igreja, meu Deus, que com propósito, Pai. Essa igreja, Senhor, que se levanta, ó Deus, e que tem realmente esse trabalho que resulta da fé. Essa igreja que tem esse trabalho de amor, esse esforço que é motivado pelo amor e a perseverança. Essa igreja que tem uma firmeza da esperança em Cristo Jesus. Eu não sei, Pai, qual a situação desta pessoa que está conosco aí na transmissão, mas eu quero pedir, anima esse coração, Senhor. Talvez alguém que está aí, talvez, Senhor, um tanto fraco, um tanto abatido, mas que hoje ele se encha, meu Deus, dessa esperança, e que esteja firme nessa esperança em Cristo Jesus. Pai, eu oro para que a gente tenha fé. Eu oro, Senhor, para que a gente tenha realmente amor. Eu oro para que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente o nosso amor, e que o Senhor aumente a nossa firmeza na esperança que temos no Senhor Jesus. Faz isso, Pai. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.